A gente sabe como funciona One Piece, a cada nova saga, a cada nova ilha, o que a gente achava que era o topo do poder vira só mais um degrau. E com a chegada dos Chapéus de Palha em Elbaf, a Nação dos Gigantes, a internet simplesmente pirou com teorias. Olha, se você veio parar aqui, é porque você também é daquele tipo de pessoa que fica até as 2 da manhã no grupo do Discord discutindo escalonamento de poder, seja de One Piece ou qualquer outro anime. Então, bem-vindo, você tá em casa. Então, deixa aquele like se você curtir, se inscreve no canal. A gente tá crescendo aqui e eu preciso muito da sua ajuda para bater a meta de 500 inscritos. E cada inscrito conta de verdade. Comenta aí qual você acha que é a arma mais forte. Spoiler, você provavelmente vai discordar do meu número 1. Antes do ranking oficial, eu quero fazer uma menção honrosa. E eu tenho que falar de uma coisa que aconteceu faz literalmente semanas no mangá. O Imu desceu em Elbaf e esse homem apareceu com uma espécie de naginata distorcida, uma lâmina torta, diferente de tudo que a gente já viu. Bom, e ao mesmo tempo que é uma arma, ela parece ser uma extensão física dos poderes demoníacos dele. Eu queria muito colocar essa arma no ranking, mas eu não consigo ainda, a gente não tem informação suficiente. E eu prefiro ser honesto com vocês do que inventar uma análise. Então fica como menção honrosa. Guarda essa arma em mente, porque quando a gente souber mais, essa arma pode chegar no topo facilmente. Em 8º lugar eu vou colocar Shusui. E olha, eu sei que vai ter gente aqui nos comentários já com raiva de mim, mas calma, deixa eu explicar. A Shusui é uma lâmina negra permanente. E lâmina negra não é para qualquer um. Isso é a maestria total sobre o Haki, pelo menos supostamente. Ryuma, o maior samurai da história de Wano, empunhou essa katana. Zoro venceu o esqueleto dele em Thriller Bark, mas o nível de poder de Ryuma estava equivalente ao do Brook naquela época. Então, sim, a Shusui é uma arma poderosa, mas a gente sabe que depende muito mais do usuário que da arma em si. E tudo bem, a Shusui pode realmente ser uma arma incrível, mas comparada ao que tá vindo, ela fica em 8º mesmo. Confia em mim. Em 7º lugar vamos colocar Napoleon, que é um sabre, mas também é o chapéu da Big Mom, porque o Oda é o Oda. Olha, Napoleão não é só uma espada poderosa, ele tem a alma, literalmente. Big Mom colocou um pedaço da própria alma nele, e isso faz dele um Home, uma criatura consciente e completamente leal a Big Mom. Imagina uma espada que te obedece, não porque você manda, mas porque ela te ama, porque ela faz parte de você. E por que só 7º lugar? Bem, porque a Big Mom saiu de jogo, e eu sinto que ela não mostrou todo o potencial do Napoleão, como ela mostrou do Zeus e do Prometheus. Então, 7º lugar. Mas se um dia a Big Mom voltar, você pode ter certeza que ela vai mostrar mais e talvez suba mais. Em 6º lugar, eu vou colocar a Cerberus, a arma do Shamrock. Ele é um dos cavaleiros sagrados, os servos diretos de Imu. Olha, eu vou ser transparente aqui, a gente ainda não sabe muito sobre essa arma, mas tem um raciocínio simples que eu uso. Se você é um servo direto do Rei do Mundo, você não carrega uma espada fraca, simples assim. Mas a gente também já viu ela fazendo umas coisas bem absurdas, como se separar em cabeças de cães com lâminas afiadas na boca e perseguir o seu alvo como se fosse um míssil teleguiado. E assim, convenhamos que é uma fruta mítica numa arma, então essa arma pode sim configurar entre as mais poderosas do mundo de One Piece. Bom, aqui no top 5 a coisa começa a ficar séria. Ema e Ameno Habakiri, as duas katanas do Oden, o único homem que deixou uma cicatriz no Kaido. E pensa nessa frase por um segundo. O único que deixou uma cicatriz no Kaido. Ameno Habakiri é a espada que corta o céu, e a Ema é a espada que corta até o fundo do inferno. É uma espada rebelde, ela é diferente. E Força Espadachim é um controle absurdo ou literalmente suga toda a vitalidade dele. Cara, o Zoro tava murchando quando segurou ela pela primeira vez. A espada tava engolindo ele vivo. Uma arma que submete quem tenta empunhá-la até provar que é digno. Isso é praticamente um teste em forma de lâmina. Depende muito de quem tá empunhando. Essa arma configura assim entre uma das armas mais poderosas do mundo de One Piece. Em 4º lugar, é aqui que a gente entra na discussão dos monstros. Murakumogiri, a naginata do Barba Branca. Uma das 12 lâminas de grau supremo do mundo. E olha, uma naginata entre as armas mais poderosas do mundo já é algo, né? Porque todo mundo fala de espada, mas o Barba Branca escolheu uma lança com lâmina curva. E essa arma simplesmente estava na mão de um homem que era considerado o mais forte do mundo. Bom, a verdade é que ela era a lâmina que acompanhava o Barba Branca desde sempre. Então a gente pode dizer que ela é uma arma
de uma era inteira. E ainda assim ela fica só em quarto. Porque, sinceramente, apesar dela ser uma lâmina de grau supremo, como eu sempre tenho ressaltado nesse vídeo, quem faz a lâmina é o usuário. E o Barba Branca configurava entre os caras mais poderosos do mundo. Agora deixa um comentário pra mim. Você colocaria essa lâmina num rank mais alto ou num rank mais baixo? Pode comentar que eu com certeza vou responder você. Em terceiro lugar, o sabre do Rei dos Piratas. Cara, pensa bem, essa arma esteve presente em todas as conquistas do Roger. Toda a batalha que definiu uma era inteira. E além, o Roger é o cara de maior influência no momento. Então essa lâmina com certeza tem muita história. Roger versus Barba Branca, Roger versus o governo mundial, Roger chegando no fim da Grand Line, a Ace estava em cada uma dessas histórias. Cara, ela é uma lâmina de grau supremo que foi banhada em um dos hakis do Conquistador mais puros que existem no mundo de One Piece. A gente sabe que o Roger combateu os caras mais poderosos do mundo usando essa espada, então dá pra dizer que ela é uma das armas mais poderosas de One Piece. Agora, o segundo lugar. E se você é fã do Zoro, você já sabe o que isso significa. A lâmina de grau supremo, uma lâmina negra permanente, nas mãos do maior espadachim da história de One Piece. Com a Yoro, o Mihawk partiu um iceberg colossal em um movimento casual. E claro, muito disso é devido à impressionante habilidade de esgrima do Mihawk. A gente tem que colocar ela entre as armas mais fortes. Ela tá sim no top 3. E vamos muito além disso, essa é uma lâmina que também tem muito peso narrativo. No fim das contas, toda a jornada do Zoro é para superar o Mihawk e a Yoro. Isso faz com que a Yoro seja muito mais do que uma arma. A Yoro também é um destino. Bom, a verdade é que a luta do Zoro contra o Mihawk é uma das lutas mais esperadas de One Piece. Mas ela vai ficar só pro fim. Cara, com certeza o Mihawk é um dos caras, se não o cara que eu mais quero ver lutando. Pô, o cara é simplesmente o maior espadachim do mundo. O que a gente pode esperar de feitos desse cara é um absurdo. Agora, o que eu acho que o Oda não pode fazer é literalmente guardar o Mihawk somente pra uma luta contra o Zoro. A gente tem que ver o Mihawk lutar antes pra gente olhar pra ele, pra hypar o personagem, sabe? Assim como a gente viu o Garp socando um milhão de piratas, o poder de uma bomba nuclear no punho. A gente tem que ver algo parecido com o Mihawk, a gente tem que hypar o personagem antes da luta. Enfim, o tão esperado primeiro lugar. E antes de você falar alguma coisa, me dá um minuto. Porque eu sei que vai ter muita gente com raiva do meu primeiro lugar, mas sim, eu considero o Ragnir, o martelo de batalha do Loki, o príncipe de Elbaf, a arma mais poderosa de One Piece. E claro, excluindo as armas ancestrais, a gente tá falando somente de armas brancas aqui. Bom, o Ragnir guardou uma fruta lendária de Elbaf por séculos. E em todo esse tempo, ele não julgou ninguém digno de comer aquela fruta. Ninguém, nem os gigantes mais poderosos, nem os guerreiros mais fortes, até aparecer o Loki. Aí você olha para o poder que o martelo tem e percebe que talvez o poder de gelo seja muito mais poderoso do que o do próprio Aokiji. Só o próprio Ragnir consegue derreter o gelo que ele cria. Pelo menos até o momento. E quando a gente parar pra pensar, ela é uma arma tão massiva que somente um gigante pode usar, afinal ela é feita para a medida de um gigante. De toda forma, até o esquilo tem muita personalidade, um esquilo mágico com poderes de gelo. Cara, isso é a mitologia viva dentro de One Piece. Nenhuma outra arma dessa lista foi forjada para gigantes, e isso por si só carrega séculos de lore para nós que somos fãs de One Piece. O Ragnir é o número 1. E no capítulo 1181, Loki já usou contra Imu uma arma que enfrenta o Rei do Mundo. E é fim de papo, sinceramente, a arma branca mais poderosa do mundo de One Piece. Bom galera, esse foi o rank. E olha, eu sei que você tem a sua opinião e você pode amar ou odiar as minhas escolhas. E tá tudo bem. Comenta aí embaixo qual você colocaria em primeiro. Eu leio os comentários de verdade e sempre respondo. E se você curtiu o vídeo, o seu like ajuda demais o canal a crescer. E se você quer ver mais conteúdo de One Piece, seja uma análise, ranking ou teoria, se inscreve aqui que a gente está construindo alguma coisa junto aqui. Bom, muito obrigado por você ter assistido até agora e até logo.